aí, como é que vocês estão? Mais uma vez nos encontramos aqui para compartilhar da palavra de Deus, para aprender mais um pouco sobre essa palavra que é tão impactante para as nossas vidas, que sempre vem trazer algo de transformador para nós. E eu estou aqui para trazer isso para o seu coração, para trazer uma mensagem que venha te impactar, que venha te transformar e fazer com que você saia do lugar. Isso mesmo, uma palavra que venha despertar no seu coração o desejo de cumprir o propósito de Deus, o desejo de agradar o coração de Deus. Não que você tenha desagradado o coração dele, mas quando você cumpre o propósito que ele tem para a sua vida, quando você dispõe, quando você disponibiliza a sua vida a cumprir o chamado dele, ele se agrada muito mais de você, muito mais mesmo. E o que eu quero trazer para você hoje? Qual a meditação que eu quero trazer para o seu coração hoje? Eu quero contar para você a história de uma mulher. Essa mulher, ela esteve durante 12 anos da vida dela presa dentro de casa. Não podia sair para lugar nenhum, ela não podia ter convivência com as pessoas. Ela sempre precisou ficar ali reclusa dentro da sua casa, sem poder ter comunhão com a família, sem poder conversar com os amigos, sem poder se relacionar com ninguém. Mas um dia ela ouviu falar de alguém que poderia mudar a vida dela. Um dia ela ouviu uma história, ela ouviu falar de uma pessoa que poderia mudar a vida dela. Então, o que ela fez? Ela determinou algo no coração dela. Ela colocou uma afirmativa dentro dela, uma afirmação de que se ela tocasse nas vestes daquele homem, que eu sei que você já sabe quem é, se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então, primeiramente, ela acreditou dentro dela mesma que se ela tocasse nele, ela seria curada. E aí, quando ela acreditou, quando ela afirmou isso dentro dela, essa afirmação, essa credibilidade que ela deu para tudo que ela ouviu falar de Jesus, isso gerou uma força dentro dela. Isso gerou algo dentro dela que a fez se levantar, que a fez tomar algumas atitudes, algumas ações. E o que foi que ela fez? Ela se levantou porque ela estava durante 12 anos com essa enfermidade, e isso a deixou acamada. Então ela estava ali no quarto dela, na cama dela, deitada, sem poder se levantar. Mas através dessa decisão, através dessa afirmação, ela se levantou. Depois que ela se levantou, ela precisou caminhar em direção à porta, para abrir essa porta e sair de dentro de casa, porque ela estava ali presa, ela estava ali dentro de casa sem coragem de sair, não porque ela mesma tinha sido presa, não, mas é porque as leis diziam que ela não poderia sair, as leis diziam que ela não poderia se relacionar com ninguém, porque ela estava com fluxo de sangue, então isso a impedia de se relacionar com as pessoas. Mas ela se levantou, ela caminhou em direção à porta, abriu essa porta. E aí ela ainda fez esse trajeto de caminhar até onde Jesus estava. E depois, quando ela chegou ali perto de Jesus, onde ele estava, ela ainda teve que enfrentar toda a multidão, porque Jesus, quando ele estava ali falando, todas aquelas pessoas estavam ao redor dele. Então era uma multidão que estava ali rodeando Jesus. E ela teve que enfrentar também esta multidão. Depois que ela enfrentou a multidão, ela pôde tocar nas vestes de Jesus. Ela pôde tocar na roupa dele. E aí, quando ela viu que ela estava curada, e quando Jesus sentiu que dele saiu virtude, ela ainda teve que enfrentar outra coisa. Porque Jesus falou: quem foi que me tocou? Porque ele sabia que havia saído poder de dentro dele. E ele falou: quem me tocou? Então ela teve que enfrentar o medo. Ela teve que enfrentar ainda e se colocar diante de Jesus e falar: fui eu que toquei nas suas vestes. Então ela teve que assumir esse ato dela. Ela teve que assumir essa atitude que ela teve. Então, trazendo aqui para nós, para o nosso dia a dia, para a sua vida, muitas vezes você pode estar aí
preso. Você pode estar aí, talvez com nenhuma enfermidade, mas você está aí dentro de casa, não tem um objetivo, não tem algo que venha te motivar, que venha te fazer sair da sua cama, sair da sua casa, se levantar, fazer algo, ter um objetivo, ter algo que venha mesmo trazer consistência para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, através desta palavra, eu quero que você receba essa palavra no seu espírito e eu quero que você faça com que essa palavra se torne verdade dentro de você. Isso mesmo, verdade dentro de você. E essa verdade te faça, te impulsione a se movimentar e a sair do teu lugar, a sair da sua zona de conforto e avançar. E avançar, se levante, caminhe em direção à porta. Porque é ali que você vai encontrar a saída. É ali que você vai encontrar a solução para a sua vida. Como esta mulher, ela criou esta verdade dentro dela. Ela aceitou, ela recebeu essa verdade dentro dela e ela decidiu a se posicionar. Ela decidiu a avançar e ela falou, eu creio que ela falou dentro dela, eu não vou perder mais as oportunidades, eu não vou mais me deixar ser roubada, mas eu vou avançar. E foi o que ela fez. Ela se levantou, ela andou, caminhou em direção à porta. E depois ela andou de novo, enfrentou a multidão e chegou até Jesus. Então você, através dessa palavra, se levante, caminhe, enfrente os seus medos. Se a multidão que está te pressionando é o medo, enfrente o medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se a multidão que te oprime, se a multidão que está à sua frente é a timidez, passe por cima dela. Se é a insegurança, confie em Deus, porque Deus é a sua segurança, Deus é a sua fortaleza. Não deixe que as adversidades te sufoquem. Não deixe que as adversidades te impeçam de chegar aonde Deus determinou para você. Porque aquela mulher determinou em seu coração: se somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então, o propósito que você tem, o objetivo que você tem, não deixe que as adversidades te impeçam de chegar até ela, mas avance, avance, porque você vai conseguir. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus para refletir a natureza dele nesta terra, nesta geração. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para você. Como eu já falei em outros vídeos e na própria palavra está dizendo isso. Você foi escolhida, escolhido desde o ventre da sua mãe para um grande propósito e para se tornar profeta nesta geração. Então, o que eu quero que você faça? Pegue essa palavra de encorajamento e coloque ela no seu coração. Guarde na tábua do seu coração essa palavra e avance. Avance em direção do propósito que Deus tem para você. Toque realmente nas vestes de Jesus e seja curado. Seja curado de todas as enfermidades, seja curado do medo, seja liberto do medo, seja liberto da insegurança. Tome decisões. Você não vai se prejudicar em tomar decisões quando você pede a orientação do Espírito Santo, quando você pede a orientação de Deus, porque Deus, Ele é quem direciona os nossos passos, Ele é que nos conduz. E quando nós pedimos a direção dEle, quando nós pedimos a orientação dEle, Ele nos orienta e nos faz e nos leva a andar por caminhos que vão nos levar em direção da nossa vitória, em direção do nosso milagre, em direção do sucesso, em direção da prosperidade. Mas você precisa ter um movimento. Você precisa se movimentar. O movimento, ele gera transformação. Porque se ela não tivesse se levantado da cama dela, não adiantaria nada ela ter aquela verdade dentro dela. Não adiantaria nada ela falar, se eu tocar em Jesus eu vou ser curada. Ela precisou fazer, ela precisou ter um movimento. A partir desse movimento, ela foi de encontro ao milagre dela.
Então, não adianta você ter só uma verdade dentro de você. Às vezes você pode falar, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a Bíblia, eu tenho intimidade com Jesus, mas se você não fizer nenhum movimento, se você não se levantar, se você não caminhar, você não vai chegar até o seu milagre. Você não vai concretizar a bênção e nem a vitória sobre a sua vida. Não adianta nada você conhecer a Bíblia se você não colocar ela em prática. Não adianta nada você ouvir falar de Jesus e não conhecê-lo verdadeiramente. E não tê-lo verdadeiramente como seu amigo e ser íntimo dele. Então, aquela mulher, depois que ela tocou em Jesus, ela se mostrou a ele e falou, fui eu que toquei em você. Fui eu que toquei no Senhor. E aí o que Deus falou? O que Jesus falou para ela? Vai em paz, minha filha. A tua fé te salvou. Olha que desfecho, que final extraordinário para a vida desta mulher. 12 anos numa cama para que fosse sugando todas as forças dela para destruí-la totalmente. Mas por uma atitude dela, por um movimento dela, ela chegou até o milagre, ela chegou até a mudança da vida dela. Então, o que eu digo para você, se levante, movimente-se em direção ao seu milagre. Caminhe em direção do seu milagre. Essa verdade que você está recebendo através desta palavra, que essa verdade venha queimar no seu coração e te despertar e te levantar e te fazer levantar e ter um movimento em direção ao seu milagre e em direção da sua vitória. E eu quero que você faça outro movimento. Qual o movimento eu quero que você faça? De clicar nesse vídeo, de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar para outras pessoas. Você conhece alguém que está assim? Você conhece alguém que está deprimido? Você conhece alguém que é inseguro, que tem medo, que precisa de uma palavra de encorajamento, que precisa de se movimentar para chegar ao milagre? Então faça esse movimento agora. Se inscreva no canal, compartilha, curte, para que a gente possa juntos levar a palavra aos corações e fazer com que eles cumpram o propósito que Deus tem para a vida de cada um. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo para juntos aprendermos mais ainda da palavra de Deus.